começando a gravar agora, vamos fazer a nossa prece. Como vocês sabem, a prece, são 2 minutos com uma música. Hoje nós vamos colocar o Claire's Lullaby, que a Liz Argolo fez justamente para a nossa reunião. Então, durante os 2 minutos, cada um ora como sabe e como gosta. Muito bem, vamos continuar. Lendo agora o capítulo 10 do Nosso Lar. Djalma, No tá bosque, muito alto. Tá muito alto o som, viu? no bosque das águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, observem o que ele diz: água. Tem que ser um tipo especial de água, não pode ser uma água semelhante à nossa. Deve ser um líquido, mas não com a mesma densidade. Lá, verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhou o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. E aí tem uma nota de rodapé que diz: carro aéreo, que seria na Terra um grande funicular. Funicular é aqueles que descem, tipo um bonde que desce, como nós temos aqui, né? O pessoal mais antigo conhece, não é, João Roberto? Hein, Rogério? Então, o pessoal mais antigo conhece. Então, é aquele bonde que desce para a Cidade Baixa e volta, né? Então, isso é que se chama um funicular. É algo preso a cordas. Então, vocês estão vendo que ele está falando de um carro que corre pendurado em, sei lá, em fios, em trilhos, qualquer coisa assim.
Tá? Porque o funicular, ele desce, mas ele tem uma grande roda que faz ele ir. Tem aqui na Bahia ainda tem em Londres, tem em vários lugares, né, funiculares. Bom, mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro suspenso do solo, a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Eu diria no todo, mas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Vocês estão vendo o que é que está acontecendo. Você tem algo semelhante à Terra, inclusive tendo oficina. Se tem oficina, é porque deve quebrar, deve precisar de manutenção. Se não, para que oficina? Tá? Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. É bom a gente ter sempre em mente isso. Chegando lá, nós vamos estar desambientados. Só com o tempo é que nós vamos nos ambientar. Não é chegar lá e, oba, legal, estou aqui. Não tem isso, não. Então, tem que ir se ambientando aos poucos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Se tiver desastre, não tem como morrer ninguém, não é? Porque já está tudo morto mesmo. Então, a distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa. Olha o problema da floração. Eu sempre chamo a atenção disso. Maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Não só tem plantas, não só tem flor, como tem o perfume da flor. Tudo um prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, miosótis aí, tá vendo? Deslizava um rio de grandes proporções. Eu disse aqui já a vocês, se vocês pegarem a República de Platão, vão ver lá, no final, eu digo logo, umas 50 páginas perto do final, o mito de onde ele fala que ele teve uma quase morte, um fenômeno de quase morte, e lá ele via rios, florestas. Tá? Então, isso não é uma coisa de novidade. Bom, a corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem, plantadas de espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Árvores. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando meu deslumbramento, Lísias explicou. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para a excursão dos amantes
que vem aqui tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências na Terra. Ou seja, não perca ninguém a esperança, tá? Não percam a esperança, pelo amor de Deus. Ah? Quem está encalhado ou encalhada, tenha a fé que vocês conseguirão, se não nesse, no outro. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, um edifício de enormes proporções. Né? Esclareceu, ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. Logo, tem o quê? Encanamentos, tem tubulações. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços de regeneração e voltam a constituir o rio que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Rio, mar. Oceano, aliás, muito mais do que mar. Oceano. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, declarou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma coisa e outra. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Bom, isso, felizmente ou infelizmente, é verdade. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Então, se você estiver se sentindo carregado, banho. Né? Não é só para tirar a sujeira física, para ter também a sujeira espiritual. Né? Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirva a todos os habitantes de nosso lar com pureza imprescindível. Ou seja, lá vai precisar limpar também a água. Tá? Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Vocês não sei se lembram, não sei se ainda fazem, nos Estados Unidos se colocava flúor na água, né? Nas águas para distribuir, não sei se ainda fazem. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo
oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária, o elemento aquoso oferece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, suas correntes não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor e atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Na verdade, a água é base fundamental da vida orgânica na Terra. Nós nascemos mergulhados em água. O líquido amniótico é água, misturado com muita coisa, mas é líquido. O nosso sangue é líquido. Nosso corpo, quase 80% dele é água. A água é fundamental. Agora, a verdade é que ela absorve mesmo energias. Quem já teve a oportunidade de fazer experiências magnetizando água sabe disso. Meu amigo Manuel Messias Canuto de Oliveira, que muitos de vocês conhecem, ele fez nos laboratórios da Petrobras, quando ele trabalhava lá, experiências com pessoas que trabalhavam lá, técnicos do laboratório, que não eram espíritas. Ele fez experiências de água com água magnetizada. Pessoas iam lá, magnetizavam a água, e eles verificaram que, os técnicos, que havia uma mudança na tensão superficial do líquido. E essa tensão superficial era medida todo dia, e ao longo da semana, esse acréscimo gradualmente diminuía, até ficar normal. Ele fez esses estudos, ele tem todos os trabalhos guardados. Foi um trabalho muito bonito dele. E eu já tive experiências com água fluidificada, magnetizada, de pessoas que ficaram boas de doenças, quando me perguntaram e eu disse, use água fluidificada. Você pega a água, fluidifica. Pessoas que estavam com dores em determinada coisa, eu faço compressas, coloco no lugar. E essas pessoas ficaram boas. Então, é algo que eu digo que espírita, geralmente é o povo mais burro que eu conheço na face da Terra. Porque tem todos os conhecimentos e não utiliza. Só fica pensando em evoluir para ser santo, para ser santo, para ser santo. Para com esse negócio. Para com isso. É para usar pragmaticamente. Espiritismo só serve de forma pragmática. Se seus conhecimentos eu puder aplicar na minha vida cotidiana. Senão não serve para porcaria nenhuma.
Todo e qualquer conhecimento tem que ter utilidade prática. Se não tiver utilidade prática na vida cotidiana, não serve para coisa nenhuma. É metafísica. E tem que se fazer isso verificando resultados. Quando eu falo que a prece faz isso, que o magnetismo ajuda, isso porque eu estudei, porque eu pratiquei, eu vi os fatos acontecerem. Tem muita gente que fica falando porque, eu li em tal lugar, eu li não sei onde. Eu digo, eu fiz, eu consegui resultados. Logo, não estou aqui, quando eu citar Alfonso Bier, quando eu citar Alberto de Rochard ou outros, mas eu fiz. Hipnotismo, eu fiz. Eu observei resultados. Só que você vê os espíritas, ficam lendo, ficam sabendo, e você pergunta, quando é? Está no livro tal. No livro qual diz. Parece tudo que é da religião do livro. Parece até evangélico, decora o livro e pronto. Tem no livro evangelho, tem isso. No não sei o que, tem aquilo. São do livro. E eu quero saber assim, você fez o quê? Você conseguiu o quê? Me mostre algo que você fez e você conseguiu o resultado, utilizando os princípios espíritas que você estudou. Ah, 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 ah. Vamos para o 11. Notícias do plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você a ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços? Exclamou bondosamente. Pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo à visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que não me seja possível acompanhá-lo, clareie-se o tempo deles para obter ingresso fácil em qualquer dependência. Nada como você ter, alguém lá em cima para ajudar. Tá vendo? Até lá, você tiver um bom QI, você está feito. Se não tiver, já era. Vocês querem um exemplo disso? Vão para os evangelhos. Zacarias estava no altar queimando incenso. Apareceu um espírito e disse para ele: Zacarias, a tua mulher, que não era fértil, está grávida e vai ter um filho. Mas ele aí perguntou para ele: mas como é que isso é possível se nós já somos velhos? Aí o anjo virou para ele, o mensageiro, e disse: você está duvidando? Vai ficar mudo até o dia do menino nascer. Recebeu-lhe um castigo. E ficou mudinho. Se comunicava até por sinais. Mas, passado algum tempo, conta o Evangelho, apareceu a uma jovem de 14 anos, na cidade de Nazaré, um mensageiro, e disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A sombra do Altíssimo te cobriu. Estás grávida e terás um filho. E ela disse: mas como é possível se eu não conheço o varão? Aí o espírito não botou ela mudinha. Aí foi que eu descobri que lá em cima tem gente que é mais gente do que outras gentes. Aí o espírito começou a dar explicação. Olha, acontece isso, perepepê. Vão lá e leiam. O pobre do Zacarias tomou uma cacetada e ficou mudo. Para Maria foi cheio de explicação. Ela duvidou como o outro também. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. Então lá tem gente que é mais igual.
É isso que o povo lê e não vê. Djalma lê e vê. Garanto que vocês já leram os evangelhos a 3 por 2, 5 de queda. Já leram isso. Mas vocês não se deram conta de que houve um tratamento diferenciado. Por Zacarias, como era para João, o Batista, que ia nascer, não tinha lá esse grande valor, fica mudo. Mas para ela, não, sabe de quê e tal. Acontece, explicação, o diabo 4. Ah, minha filha, cai lá, maus fados há, minha mãe me ensinou isso. Né? Então, voltamos ao ponto de passagem do aeróbus que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quando possível. Lísias, amigo, perguntei. Poderá informar-me se todas as colônias... Aqui só tem colônia. Em outros lugares do mundo é cidade. Mas aqui, como ainda é atrasado, tem colônia. Porque colônia é coisa de país atrasado. Né? Então, se todas as colônias espirituais são idênticas a estas, os mesmos processos, as mesmas características, de modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Diabo de colônia. Cada organização, todavia, apresenta peculiaridades essenciais. É que vimos conversando desde sempre. Cada situação é uma situação. Na verdade, nós podemos dizer assim que é uma atitude casuística. Vocês sabem, casuísmo é que cada caso é um caso. Você não pode levar por 1 quilo. Então, mesmo aqui dentro, cada uma cidade espiritual terá a característica própria do grupo que vai formá-la. Então, isso tem que estar na nossa mente, para não achar que é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Não é não, a mesma coisa, vocês já sabem o que é. Então, né? Então, não é isso não. Então, vamos em frente. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é a mais expressiva como definição de espiritualidade, ou seja, um problema de vontade pessoal, de crenças pessoais. Muito bem, acrescentei, e não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor.
Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos do Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido o longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para as atividades de aperfeiçoamento, ou não, né? De aperfeiçoamento ou não. Porque tem gente que reencarna e dá marcha ré, volta ao que era. Porque essa situação que eles vivem é uma situação artificial. Porque você cria um ambiente onde as pessoas têm que ficar vibrando no coisa, elas estão reprimindo o mal. Por isso que tem um medo desgraçado de reencarnar. Porque estão com o mal reprimido, quando chegam aqui, a sombra aparece total. Porque é muito complicado encarnar. Não é tão fácil como todo mundo pensa. Mas vamos em frente. Mas não é tudo. Prosseguiu atencioso o enfermeiro. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram... já li isso, desculpe. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Ulisses continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral, eu tenho um horror a esse nome, sabe o que é pavor? Colônia e umbral. Se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias, que muitas vezes, vocês vão ver nos próximos livros, dão errado. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos em cada 10 anos que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. É isso que tem. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Mas é fantasma mesmo, ou não é? E se aparece a sombra. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, de alimentação, distribuição de energias elétricas. Estão ouvindo? Energias elétricas. Então, tem que ter gerador. Tem que ter, nesse rio aí, deve ter alguma usina lá produzindo. Trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Quem não gosta, trate de mudar, entendeu? Ou crie uma colônia própria. Aquele pessoal para quem trabalho é uma palavra que causa urticária, não comece a pensar em mudar. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que ele toca nesse terreno. Mas nunca se ausenta ele do palácio, interroguei, somente nas ocasiões que o bem público exige. A não ser em obediência experativa, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há o maior número de perturbações,
dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Que é um ponto interessante para a gente. A psicologia analítica chama muita atenção disso, e o espiritismo já chamava há muito tempo. Nós estamos psiquicamente ligados com as pessoas. Muitas vezes, pessoas que nós conhecemos em outras existências, que estão encarnadas na China, na Cochinchina, no diabo que o carrega. E nós estamos sempre ligados a grupos aos quais nos afinamos. Se você está numa situação de depressão, você se liga automaticamente ao grupo de deprimidos. E como esse grupo é grande, o problema é sério. Cada pessoa com sua dificuldade ou com as suas atitudes positivas está ligada a grupos que têm sentimentos e pensamentos assemelhados. E essa ligação é real, é uma troca real. Quando nós temos um problema com alguém, nós estamos trocando a nível psíquico com essas pessoas, estamos trocando energia mesmo. Ninguém é uma ilha, não tem ninguém isolado. Muito bem. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade, no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara à saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Isso foi, inclusive, uma conquista ao longo do tempo das nossas empresas. Muitas têm músicas que ficam tocando sempre. Nesse íntere, porém, chegamos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. É uma coisa interessante verificar, em primeiro lugar, o que nós estamos vendo é o quê? Uma reprodução de coisas que acontecem aqui. Transformado, é claro. Se lembrem que esta esfera que envolve e permeia a Terra, porque quando a gente fala em mundo espiritual, não tem que ficar preso a isso, não. Eu estou com as obras básicas. As obras básicas mostram o que nós chamamos de mundo espiritual, na verdade, como um universo espiritual, envolvendo e permeando o universo inteiro. A minha visão também é essa. Né? Agora, particularmente, cada planeta vai naturalmente capturar uma quantidade daquilo em volta de si, que vai refletir, no caso dos que tenham habitantes ou não tenham, as condições do planeta em que aquilo se encontra. E tem vários planos. Eu recomendei, se vocês quiserem saber sobre quarta dimensão, leiam um livro de um autor americano chamado Rudy Hooker,
Rudy Hooker, chamada A Quarta Dimensão. Existem outros livros que eu tenho também sobre isso, são estudos feitos matematicamente sobre o assunto. O livro do Rudy Hooker é interessante, embora ele tenha um problema. Ele cita um fato que aconteceu com Zellner, Friedrich Zellner, foi um físico alemão que estudou a interpenetração da matéria com o uso de ectoplasma, de médiums de ectoplasma. Tem um livro dele muito interessante a esse respeito, que eu li há muito tempo atrás, há anos, quando eu começava no Espiritismo. E ele, de certa feita, fez, dentro das experiências todas que fez, ele pegou e mandou fazer uma série de aros de madeira, totalmente inteiriços, pegou esses aros e, na hora da reunião de efeitos físicos, ele pediu que os espíritos intercalassem esses aros. O Rudy Hooker cita essa experiência. Mas os espíritos não fizeram isso. Eles estavam sentados em volta de uma mesa, dessas mesas que tem no centro só um apoio de onde saem os pés. Aqueles trabalhados, né, que começam assim largos, estreitam no meio, e etc. Os espíritos pegaram todas as rodas de madeira e enfiaram nesse lugar. Aí o Rudy Hooker disse que não valia a experiência porque não fizeram o que foi pedido. Fizeram muito mais do que foi pedido, mas não valia, porque não fizeram somente intercalar os aros. Eles meteram na perna da mesa, que era muito maior para atravessar. E o caba vem de lá e me disse que não tinha valor porque não foi feito o que pediu. Eu digo, vai tomar banho, pelo amor de Deus. Né? Então, vocês observam, o Rudy Hooker, agora, ele faz um trabalho muito importante sobre 4 dimensões. E esse universo que nos envolve são 4 dimensões. Isso que ele está falando são 4 dimensões. Nós temos aqui pessoas que são engenheiras e engenheiros. É simples. É só pegar e sentar e ver que matematicamente você pode configurar elementos de 4 dimensões. Você pode até projetar numa folha de papel bidimensional, como você pode projetar um cubo. Só que você não vai conseguir ver o cubo. Você vai ter uma ilusão de ótica. Agora, se você pegar um tesseracto, que é um cubo de 4 dimensões, e projetar, você não vai conseguir ter a visão dele como é em 4 dimensões. Por quê? Porque o nosso cérebro não processa o vetor quadridimensional. Da mesma forma, se vocês já leram Flatland, se você tivesse seres que fossem batidos, fossem, como diz o nome da Flatland, a Terra plana, seres planos, se você falasse em altura, eles iam ficar com cara de pois é, e não chamar de maluco, porque eles não tinham condições de entender o que é altura, porque eles só tinham comprimento e largura. É o livro do Abbot Abbott, que ele escreveu justamente para fazer uma crítica à sociedade inglesa do seu tempo. Esse livro tem mais de 100 anos de escrito. E até hoje serve como base para se analisar os problemas das dimensões. Então, já viram que Djalma também é cultura. Então, aproveitem. Porque, senão, daqui mais um tempo, vão ter que ficar me evocando, e depende do médium. Que esses médicos que eu conheço, nenhum deles vão. Não, vai não. Nem vem pensar que não, nem nada.
Qual é? Vai ter que ser um senhor médium. Não tem que ser esses médiumzinhos, não. Tem que ser médium mesmo. Né? Então, vocês estão vendo, é interessante a gente ficar pensando. O que é que ele fala? Energia elétrica. Ele fala em transporte. Ele fala em oficinas. E isso é apenas o começo. Daqui para frente ainda vem mais coisa. Quando eu digo a vocês que as coisas não são bem explicadas, é porque a pessoa diz tem isso, mas não diz como tem. Por exemplo, as árvores que nós estamos vendo, as flores. Pode ser mental, assim, pode ser também, mas ninguém disse que é. Enquanto não disserem que é, você pode especular o que você quiser. Muito bem, vamos agora para as perguntas. Doutor Cleiton. Nós temos uma pergunta aqui da Ana Castro. Se o pensamento não é característica da matéria, mas sim da alma, de que maneira poderia o pensamento exercer momentum na tensão superficial da alga, por exemplo? Da alga ou da água? Eu falei da água. Ela Mas isso foi escreveu alga. Mas acontece que a energia que você transmite através das mãos, ela tem substância sim. Ela age sobre a matéria sim. Aí é que está. Você tem algo semelhante, não é igual, mas semelhante. Eu não sei se você já teve experiências com da passes. Tá? Você tem, são fluxos que saem. E esses fluxos atuam sobre o material. Sim, atuam sobre o material. Atingem pessoas à distância. O pensamento é algo. O pensamento não é uma coisa metafísica, não. Nós não sabemos a estrutura do pensamento. Isso não se sabe. Isso não se sabe. Mas se sabe que, por exemplo, o nosso pensamento é uma conjunção, aqui, quando nós estamos encarnados, entre o corpo e o espírito, e o psíquico. Tanto assim que aí o Elon Musk já está fazendo, e já se faz, e eu já vi vários documentários, de se colocar chips no cérebro, determinadas regiões cerebrais, porque o espírito, ao se ligar ao corpo, ele tem que ter uma condição cerebral para manifestar certas coisas. Se não tiver, ele não vai manifestar. Então, para o macaco, por exemplo, pegar a banana através de um aparelho agindo sobre isso. Ele age mentalmente. É porque o pensamento cria correntes nos neurônios. E o pensamento age à distância. Eu já fiz experiências desse tipo. E tem resultado. Com pessoas com pessoas que eu não tinha o menor contato. Tinha, inclusive, perdido o contato e a pessoa me procurar. Porque eu disse, eu quero que você me procure. É o problema. Eu 18, 19, 20 anos, eu lia esses assuntos todos. Eu lia Albert de Ruchard, eu lia Charles Richer, eu lia William Crookes, esse pessoal todo. Então, o pessoal, o Chorovix mesmo, por exemplo, falando de influenciação à distância, ele disse, pode influenciar à distância, deixa eu ver se é verdade. E eu ia e experimentava, e dava resultado, aí eu via que era verdade. Eu nunca aceitei, simplesmente porque alguém disse. Um espírito vem lá e diz para mim, nada é a mesma coisa. Não dou valor à mensagem do espírito se eu não ver que aquilo funciona mesmo. Pode ser o espírito que for. Venha pelo médico que vier. Não me diz nada. Não me diz nada. Porque se ele faz citações, eu vou buscar onde tem. Porque eu peguei citações de Erasto
por exemplo, no Livro dos Médiuns, que eu fui procurar na fonte e não tinha. Ele errou, porque espírito também erra. Espírito também tem bloqueios mentais. Espírito também se equivoca. A gente pensa que o espírito está lá, tudo, sabe tudo, não sabe, não. Eles têm crenças pessoais. Outro dia eu fiz uma postagem de Allan Kardec no livro de Obras Póstumas sobre isso. Ah? Diga aí, doutor. Nós temos uma pergunta aqui, Gene Miranda. Ele Sim. diz que a esposa dele é médium, mas ela não tem interesse em estudar e nem saber de espiritismo e tampouco da vida espiritual dela. Que conselho você daria para uma pessoa assim? Primeiro de tudo, mediunidade, ela só existe para a pessoa, em primeiro lugar. A minha mediunidade é minha. Minha mediunidade não é para fazer caridade, não é para salvar a humanidade, nem para salvar espírito nenhum. Eu sou médium 24 horas. Então, a minha mediunidade serve para mim. É para o meu desenvolvimento pessoal. Se tem alguém que tem uma missão de ajudar, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, um José Medrado, esses que vão fazer as missões dele. Então, nós não temos obrigação de desenvolver mediunidade nenhuma. Essa história de dizer que se não desenvolver vai ter isso de errado, vai acontecer, é mentira. Quem diz isso mente, seja quem for. Porque se fosse assim, na China, todo mundo que é médium estava alinhado. Por quê? Porque lá não tem espiritismo. E agora? E na Índia, que não tem espiritismo? E no Ceilão, que não tem espiritismo? O que é que acontece com esse pessoal que é médium? Ou o pessoal só acha que é médium quem está aqui? É porque não conhece a mediunidade, o fenômeno mediúnico nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, de cabo a rabo, das fronteiras lá do Canadá até o Rio Grande, e de costa a costa, tem reuniões mediúnicas de gente que não é brasileira. E o pessoal que está lá, espírita, brasileiro, não sabe, não conhece. Eu que estou aqui sei. Na Inglaterra, na Noruega, na Holanda, na Austrália, de gente que não é brasileira. Não é centrinho de brasileiro, não. Gente que nem sabe que existe espiritismo no Brasil, que nem sabe quem é Allan Kardec, e que faz reunião mediúnica. E, outro dia, Medrado fez uma postagem. Ele foi numa faculdade, onde foi, não sei se foi na Holanda ou na Noruega, de formação de médiuns. Como eu já falei, que tem nomes. E agora? Então, existe na Europa e nos Estados Unidos um movimento mediúnico muito grande. Existem livros que saem, são centenas durante um mês, até talvez alguns mil durante o ano. Eu tenho na minha biblioteca vários livros da Inglaterra e dos Estados Unidos. Eu tenho baixado no meu iPad, tá? Vários livros diante de Kardec falando sobre o mundo espiritual nos Estados Unidos. Historiadores sobre mediunidade nos Estados Unidos. Isaac Post, que tem inclusive a igreja Isaac Post baseada nele. Tá? Agora, se você vai para a China, não tem. E agora? Como é que fica? E o pessoal nos Estados Unidos que é médium e que não conhece, só vai para a reunião deles, só os revivalistas que vão para receber Espírito Santo. Ela tem a mediunidade dela, se ela quer desenvolver, é um problema pessoal. Se ela não quer, é problema pessoal também. Ninguém é obrigado a. Ah, mas seria bom conhecer mais? Eu gosto de conhecer, porque me ajuda na minha vida pessoal todo dia. Eu não estou preocupado em salvar o mundo, nem fazer caridade para ninguém, não.
Eu estou preocupado em usar isso para o meu desenvolvimento pessoal. Vamos lá. Doutor, A Ana K, por ok? que pavor da palavra umbral? Porque umbral é Por que pavor da palavra umbral? porque umbral foi uma estupidez criada no movimento espírita para substituir o inferno. No Brasil, você qualquer coisa fala, olha que você pode ir para o umbral. Virou um inferno, pô. É uma estupidez, a palavra é estúpida, porque inclusive umbral quer dizer passagem. Só isso. É uma região de passagem. Você morre, vai se adaptar. Quando você nasce, não tem que se adaptar? Todo mundo aqui que nasceu teve que se adaptar. Quando você morre, você está saturado de fluido físico. Você vai fazer isso aonde? Alguns desencarnam em surto, com medo, apavorado. Vão ficar pastando para cima e para baixo. Nessa região de passagem. Umbral é uma maluquice que foi inventada. Porque, inclusive, é uma palavra espanhola que colocaram aqui. Por que não podia ser região de passagem? Porque quem escreveu isso tinha uma cultura anterior a 1940. Aliás, anterior a 1930, porque ele deve ter morrido em 1930. E você, naquela época, não tinha que ter somente cultura, você tinha que mostrar erudição. Erudição é começar a citar uma série de palavras gregas, de palavras estranhas, estrangeiras, para mostrar que você é o máximo. É só você ler aqui Nosso Lar e fazer uma análise gramatical. Quem fala assim, quem escreve assim hoje em dia? Somente médium espírita que ficou, o escritor espírita, que leu todos esses livros, pegou a forma de escrever e escreve. Porque isso é uma linguagem ultrapassada. Esfervilhava-me o cérebro. Você vai dizer, mas o meu cérebro estava fervendo, pô. Negócio de esfervilhava. E outras coisas que tem aí. 90% dos que leem livros espíritas, esses livros psicografados, não entendem lhufas. Por quê? Porque para ler isso tem que saber português. Ou então tem que ir toda hora para o Google, que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Você, por exemplo, você acha que o cara, o que a gente deu outro, né? Excursões do meu irmão no campo da sífilis. 99% não entende. Porque a gente está acostumado a ouvir, inclusive na televisão, o termo logo explícito, acabou. Ou não é? Incursões do meu irmão no campo da sífilis. Olha, para dizer, meu irmão ia para o brega, era isso que aqui a gente diria. Acabou. Era bregueiro. Só isso. Aí o cara vem com excursões do meu irmão no campo da sífilis. Oh, pelo amor de Deus. O cara com essa cultura Paulo Freire, não sei o que lá, pelo amor de Deus. Dá licença. Bom, veja outra aí, vá. O Rogério, ele fala, na leitura é citada a colônia Alvorada Nova. Procede tal colônia ser comandada pelo apóstolo do espiritismo Caibar Schutel? Não, porque ela é anterior a ele. O pessoal fica inventando coisa. Fica querendo dar emprego a Cair Bachuta quando ele desencarnou. Ele teve um trabalho notável no movimento espírita brasileiro. Em Matão, até hoje, você tem a Revista Internacional de Espiritismo, você tem os livros dele, tá? Fez um trabalho excelente. Enfrentou até quase que no revólver um padre lá
Quem nunca conhece, eu conheço a vida dele, já estive lá em Matão, já fiz palestra lá, inclusive. Então, Caíba Schutter foi, inclusive, durante um tempo prefeito, depois saiu. Né? Então, o Caíba Schutter é muito... Essa, entre aspas, colônia é muito anterior. Você vê que nosso lar foi pedir auxílio a ela. E Caíba é depois de 40. Ah, dá licença. A editora que ele fundou existe até hoje. Né? Diga. Cleiton Ari Domingos. O Roger ainda pergunta o que você acha do trabalho de Masaru Emoto, fotografando moléculas de água difundindo Eu já em vi vários países. esse trabalho. Eu já vi esse trabalho. Que há modificações que existem na água. Aliás, esses trabalhos já existem há muito tempo. E feitos ali em determinados lugares com recursos bem melhores do que o que meu amigo Messias se utilizou. Você viu que ele só fez uma coisa para medir a tensão superficial do líquido. Tá? Temos mais uma só, do Gene também. Qual foi a experiência no mundo espiritual que você passou que até hoje nunca esqueceu? Um desdobramento que eu tive. E um desdobramento em que fomos um grupo e para capturar um sujeito que era técnico em hipnose estava criando um problema sério com espíritos que eram desdobrados e ele hipnotizava. E nós pegamos ele na unha e trouxemos. Essa foi a melhor. Teve uma outra também, onde eu tive uma conversa séria com um grupo de pessoas encarnadas, inclusive, do movimento espírita de um determinado nível. Foi muito interessante essa experiência que eu tive. E experiências de receber mensagens, tive várias. Inclusive, mensagens que o médium não sabia dizer o que era e que eu sabia. A diferença estava aí, do espírito bloquear o médium. Muito bem, vamos orar e vamos na hora do recreio, tá? Vamos orar. Deixa eu colocar a nossa musiquinha para a nossa oração.